Oi gente, tudo bom? Pra quem não sabe, quinta passada, no dia 20, eu fiz um aulão sobre como fazer boas descrições. A gente viu bastante coisa e aí no final eu abri pras perguntas, só que aí nesses últimos dias eu tenho recebido algumas perguntas por e-mail ou pelo formulário que eu fiz. Então eu vou respondê-las aqui nesse vídeo. Eu vou começar com as perguntas da Brenda, que ficou tímida de abrir o microfone na hora. Primeiro ela perguntou sobre especificidade. Viu seu vídeo no canal que também estava maravilhoso, mas ainda estou meio insegura com isso. Até que ponto deve ser específica? Primeira coisa que eu tenho pra falar é uma dica meio vaga, que é com prática e recebendo feedback. Quanto mais você praticar, mais você vai entender até que ponto você deve ser específica em cada contexto. E também recebendo feedback você vai saber em que momentos você está sendo específica demais, porque os seus leitores vão reparar se você estiver sendo específica demais. Mas como eu sou fã de dicas práticas e não dicas vagas, o que eu posso dizer é, na dúvida, focar no personagem. Tem um motivo que eu comecei a aula falando sobre costurar pra dentro, e é porque essa técnica ela tem que comandar todas as outras dicas que eu falei. Então a gente sempre tem que pensar naqueles elementos que eu listei. E também tem um motivo que eu comecei a lista do costurar pra dentro com o personagem. Porque o protagonista, né, ou o personagem do foco narrativo vai sempre ser o mais importante. Então, até que ponto você deve ser específica? Até o ponto que aquilo vai adicionar e vai dizer algo sobre o seu personagem. Então, por exemplo, se a sua personagem tá entrando num carro, como é que você sabe que você deve falar carro? Ou como é que você sabe se você deve falar, sei lá, Fiat? Você tem que se perguntar, aquilo acrescenta alguma informação sobre o meu personagem? Aquilo descreve algo sobre o meu personagem? Aquilo é importante pro meu personagem? Talvez a sua protagonista não saiba nada sobre carros. Então você não tem que ficar especificando os carros porque ela não sabe o nome das marcas dos carros. Ou vai ver sua protagonista tem uma Ferrari. Isso é importante porque isso diz algo sobre a sua personagem. Então, sempre na dúvida, focar no protagonista. Ou no personagem do foco narrativo. E aí, essa pergunta é bem parecida também com a pergunta que o Hiro fez durante a aula, que é quando mostrar e quando dizer. É meio difícil falar quando mostrar e quando dizer sem levar em consideração cada história e cada contexto. Porque, tipo, a gente pode falar, você deve mostrar emoções ou você deve mostrar relações com personagens. Mas se aquela emoção não é importante, se aquele personagem não é importante pro seu protagonista, você também não deve mostrar aquilo. Você pode dizer. Então, pra entender mais ou menos quando a gente deve mostrar e quando a gente deve dizer, a gente deve mostrar em momentos de maior impacto emocional, tanto pensando no personagem quanto pensando no leitor. Então, quando a gente quer que o leitor seja impactado, mas também quando o protagonista está sendo impactado. Quando você quer criar química entre personagens. Então, se duas pessoas são muito amigas ou se duas pessoas têm um relacionamento romântico, você tem que mostrar aquilo e não dizer, porque se você dizer, as pessoas podem não acreditar. Então, se a sua protagonista tá só conhecendo uma pessoa que ela nunca vai ver de novo, aquela relação não é importante. Então, você pode só falar que a protagonista achou ela irritante. Quando você está descrevendo uma ambientação relevante para o seu livro, ou seja, aquela ambição é muito recorrente e ela é de fato importante. Então você deve mostrar aquilo, você deve tornar aquilo imersivo para o seu leitor. E resumindo tudo, quando algo é importante. Ah, mas Olivia, tudo no meu livro é importante. Então, na verdade, não. Se tudo fosse importante, o ritmo do seu livro ia ser meio insuportável, porque tudo ia ser muito descritivo e muito intenso o tempo todo. E não é isso que a gente quer um balanço no ritmo. E ao contrário, a gente vai dizer quando a gente estiver fazendo alguma transição entre cenas, entre capítulos, entre momentos importantes da sua história. Quando você estiver sendo redundante, então, tipo, beleza, tem um jardim muito importante no seu livro e você descreveu e você mostrou e piriri pororó, mas aí é a quinta vez que esse jardim aparece no seu livro. Você pode só falar que eles estavam no jardim, você não precisa descrever tudo de novo. Quando você começar a sentir que a sua prosa tá ficando púrpura, ou seja, melodramática, né, quando o impacto emocional da cena não pede muita dramatização, você pode dizer. E, em resumo, quando algo não é importante, você pode só dizer. A segunda pergunta da Bre foi: como desenvolver bem personagens secundários e torná-los amáveis ao leitor em um livro narrado em primeira pessoa? E o principal jeito de fazer isso, de novo, é tornando eles importantes pro protagonista. Porque o protagonista, principalmente num livro de primeira pessoa, é o veículo pelo qual o leitor vai experienciar essa história. Então, quanto mais importantes as coisas são pro protagonista, mais importantes elas vão ser pro leitor. Eu tô ficando meio rouca, não sei porquê. E por último, muita gente me perguntou de simbolismo. Então, como eu falei na aula, simbolismo é um assunto muito, muito extenso. Dava pra fazer uma aula inteira sobre simbolismo externo e uma aula inteira sobre simbolismo interno. Mas aí eu queria dar uma dica prática sobre simbolismo externo e simbolismo interno. Sobre simbolismo externo, a principal dica prática que eu tenho é começar a ler atentamente. Isso é um termo literário, né? Leitura atenta, né? Vem do termo em inglês close reading, que é um método de análise literária que foca nos detalhes específicos de um texto, com o objetivo de discernir um significado profundo. Então, que nem a gente leu a primeira estrofe do poema Lésbia, do Cruz e Souza, tem como você ler aquilo sem prestar atenção nas escolhas que estão sendo feitas e tem como você ler aquilo prestando atenção e dando mais cuidado e zelo à sua interpretação. E aí, fazer isso com os livros que você lê é muito bom pra gente conseguir perceber como o simbolismo externo ele é colocado
nos livros, né? Na literatura. E sobre simbolismo interno, pra gente tentar colocar mais isso na nossa escrita, é interessante você fazer uma lista das ambientações e dos objetos que tem no seu livro. E aí você se pergunta qual é o significado que eles dão pra narrativa. E aí também se você conseguir listar hábitos do seu protagonista. Isso às vezes pode ser simbólico também. E no geral tentar reconhecer os padrões. Tudo que se repete se torna importante, se torna um padrão, então pode ser um símbolo. E aí tentar imbuir significância naquelas coisas, se perguntar como é que eu posso fazer isso significativo de alguma forma, como é que eu posso tornar isso simbólico, como eu posso fazer isso simbolizar outras coisas que eu quero falar com a minha escrita. E aí é isso, essas foram as dúvidas que eu separei. Teve muita gente me mandando e-mail dizendo que se inscreveu na aula, mas que não conseguiu assistir, e aí perguntando se eu gravei. Infelizmente eu não gravei, mas eu tô pensando em repetir essa aula numa live no YouTube, pro pessoal que perdeu poder assistir também. Me falam nos comentários o que vocês acham, que aí eu faço essa live com exatamente a mesma aula. E é isso, gente, queria agradecer mais uma vez a todo mundo que participou da aula. Muito obrigada.